Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou eu, advogado professor Robert Bezerra, com mais um episódio, mais um podcast aqui no canal Eu Advogado. E, gente, o convidado de hoje está imperdível. Conteúdo de qualidade. Conheci o convidado no ano de 2016, 2017. De lá pra cá, viemos aqui estreitando o relacionamento. É um cara que eu conheci. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu virei fã. Antes de virar amigo, virei fã. E por isso quis trazer esse conteúdo. E quem é esse nosso grande convidado? Guilherme Miziara. Ele é palestrante profissional, consultor e professor de comunicação e negociação nas 4 maiores escolas de negócios do país. Hoje ministra treinamentos para lideranças das principais companhias aéreas e instituições financeiras do Brasil, além de outras grandes empresas, outros grandes negócios aqui no nosso país. Guilherme Miziara, seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Robert, obrigado, uma satisfação estar aqui, obrigado pelas palavras, realmente a gente se conheceu um tempo atrás e foi muito bom, a gente foi se apoiando, conversando e trocando informações. Eu sempre assisto seus vídeos, suas palestras e hoje a gente vai falar de comunicação, uma coisa que você faz muito bem, foi desenvolvendo isso ao longo do tempo e a gente pode também compartilhar conhecimento com as pessoas que assistem para que elas possam se sentir mais seguras para conseguir resultado. E é realmente uma satisfação poder falar desse tema aqui, que eu sou completamente apaixonado, precisaria de 80 horas, mas eu tenho certeza que em 1 hora a gente vai falar de coisas muito relevantes. Legal. Meu amigo, eu que agradeço a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção aqui com o nosso público. Já quero pedir para você que está em casa, para você inscrever-se no canal, ative as notificações, deixa o seu like, vai ter ouro em pó aqui nessa mesa no dia de hoje. Miziara, vou chamar de Miziara. Né? Miziara pros íntimos, todo mundo chama de Miziara. O pessoal chama de Miziara. Quando fala assim, tive aula com o professor Guilherme, as pessoas falam, não sei quem é. Não sei quem é, cara. É, Miziara. É o Miziara. É. Já tiveram algumas pessoas até chamando de Mizimito, né? Cara, é um mito realmente da comunicação, faz milagre nos treinamentos. Já destravou muita gente aí, muitas lideranças no Brasil, né? Já, graças a Deus. Mizimito fica para os amigos que gostam de brincar, não é verdade, comigo? Mas realmente é feito com muito carinho esse trabalho. É um trabalho que eu, como professor, e você também como docente, além de advogado, eu digo que professor é uma vocação. Então a gente quer servir. A comunicação foi feita para servir as pessoas, para atender as pessoas. Infelizmente nós temos docentes que vão lá para hora-aula, vão para cumprir o seu papel, para passar ementa. E quando você fala de destravar, esse é o ponto mesmo, de você olhar teu foco no seu cliente ou no seu aluno e conseguir desenvolvê-lo da melhor maneira. E para isso eu preciso conhecer o meu aluno, para isso eu preciso entender quais são as raízes daquela dificuldade. E aí quando eu trabalho isso, eu consigo mais resultado. Então são muitas pessoas, são milhares de pessoas pelo Brasil, não só em palestras e treinamentos, com a ideia sempre de pegar qual é a peculiaridade, qual é a essência daquele aluno para ele potencializar a comunicação dele. Senão ele começa a querer copiar alguém e aí ele vai mal. Sim. Porque você tem a sua essência e precisa de uma leve adequação às técnicas. Mas se você quiser mudar completamente, você perde a sua raiz e a sua comunicação não passa a verdade que você gostaria. Legal. E, Miziara, o que você acha? Foi um ponto bem interessante que você tocou sobre você copiar, né? Porque às vezes a pessoa ela olha para um determinado comunicador e fala, poxa, o que aquela pessoa faz é muito legal, é muito bacana, quero copiar, quero fazer. A cópia seria diferente da modelagem, de, por exemplo, você se inspirar num determinado comunicador para você pegar ali algumas características, alguns pontos e replicar e aplicar ali a sua realidade? Sim, você fazer a modelagem, a ideia de você pegar essa essência ou essas características e trabalhar, isso é bem-vindo. O problema é você querer copiar exatamente aquela pessoa porque ela pode não ter o seu perfil. Se ela for idêntica, se tiver algumas características muito próximas, não tem problema. Mas vou pegar um exemplo. Eu fiz um treinamento para ser comentarista de televisão, eu treinei o Rodrigo Minotauro, um lutador. Ele começou a fazer comentários na televisão, o irmão dele, eu também treinei o Rogério Minotauro, e ele tem uma expressão muito fechada. E isso afastava um certo tipo de público. Ele tinha uma aderência boa, uma adesão boa, só que alguns públicos tinham uma certa resistência. Por quê? Porque não o conheciam. Então, pela expressão fechada, isso acontecia. Pensa o seguinte, Robert, dos 10 anos de idade aos 40, o cara foi treinado com cara de que quer entrar no ringue, com cara de que quer matar alguém.
Com qual cara você acha que ele fazia comentários na televisão? Diga que ia matar a audiência. Já imagina, ele não vai ele não vai se apresentar igual um político em ano de eleição, né? Apertando a mão de todo mundo, sorrindo. Não é algo natural dele. Não é natural. E aí o que eu fiz com ele e com o irmão dele? A gente aliviou essa expressão mais agressiva. Então ele vai ser o cara mais simpático da TV? Claro que não. As pessoas que têm, por exemplo, o Gustavo Kirten, que é extremamente carismático, o Minotauro e o Minotouro nunca serão tão carismáticos assim. Mas eles não precisam ser agressivos. Então, quando eu digo na ideia de modelagem, é você pegar características e potencializar aquilo que é positivo. Por exemplo, eu consigo fazer com que os irmãos Nogueira, no caso os dois, tenham mais credibilidade que o Gustavo Kirten, se eu consigo. Bacana. Ou seja, pega o que você tem de potencial e trabalha e não deixa aquilo que não é o potencial atrapalhar. É como uma escola, você está na escola. Não adianta você tirar 10 numa matéria e tirar 2 na outra, que você perde o ano, você está reprovado. Então, 10 você tem que ser 10 naquilo que você é bom. Não é para ser bom naquilo que você não é seu potencial. Então, você tem que ser muito bom naquilo. Mas aqui tem que fazer a média. 5, 6 tem que ser a média, senão você reprova. Então, quando a gente fala de modelagem, é entender a característica e chegar o mais próximo daquilo. Só para pegar um exemplo, já que você trouxe isso, e eu sei que você tem um fundamento cristão também, você tem o Cristo como modelo. Sim. Você não vai chegar a Cristo. Né? Jamais. Jamais. Só que é um modelo, é uma ideia de você seguir. E quanto mais próximo você estiver daquilo que você entende ser a sua referência, mais fácil fica de você, dentro do seu perfil, adequando aquilo, conseguir o resultado. Que legal. E, Miziara, ser um bom comunicador, ter uma boa oratória, é um dom? A pessoa pode já nascer com isso, já ter essa facilidade, e quem não tem, quem fala hoje, caramba, eu me sinto muito travado, não consigo gravar um vídeo, não consigo falar em público, dá para desenvolver isso do zero? A gente consegue desenvolver do zero e, na verdade, a gente se comunica desde quando nasce. A gente chora em troca do leite, até uma negociação já, um processo de negociação. Mas a pessoa ela já vai desenvolvendo ao longo do tempo essa comunicação. Existem pessoas mais talentosas nesse sentido e gente com menos talento, como em qualquer habilidade. Só que a comunicação, a oratória, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, porque como uma habilidade pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Então, qual é o grande ponto aí? Tem gente que tem mais facilidade. Ter facilidade não garante resultado. Tem gente, por exemplo, você certamente conhece, e o pessoal que está assistindo também, pessoas que têm muita facilidade de falar e falam demais. Minha avó dizia que dava um bom dia a cavalo. É a pessoa que fala. Então, pessoas que passam do ponto, que têm uma intimidade acima do que você permitiu. E essas pessoas, se você falar, você tem dificuldade de comunicação, elas vão falar não. Falta um filtro, né? Um filtro. E aí ela tem facilidade. Eu já tive professores que fizeram meu curso de comunicação, que falaram assim, olha, o meu sócio falou assim, para que você vai fazer esse curso? Você dá aula há 15 anos. E ele falou, por isso que eu vou fazer, porque há 15 anos eu dou aula, eu nunca treinei. E olha que interessante, olha a humildade e a sensibilidade desse professor. Então tem gente que fala comigo assim, eu não preciso do seu curso porque eu me comunico, eu faço palestra há 10 anos. Eu falo, mas sem treinamento? Que coragem! Nossa, você... Então assim, se você já faz com facilidade, nunca fez um treinamento, por que não fazer para melhorar a habilidade? Verdade. Então, tem o talento, vamos dividir assim, talento e a dedicação. Tem gente que tem mais talento e acaba por isso se dedicando menos. E a pessoa que não nasceu com esse talento, ela vai ter que se dedicar mais. É como se eu fosse à academia com você e você tivesse uma genética melhor que a minha, uma possibilidade de desenvolvimento melhor do que eu. E um mês nós fizemos exercícios similares ou dentro do nosso perfil, e você conseguiu um resultado melhor. O que eu vou ter que fazer? Parar de malhar porque eu não tenho genética boa? Não. Vou ter que malhar 2 meses, 3, 6, para chegar no que você chegou a 1. É assim que funciona. Então, a variável talento, a gente não pode mexer porque já veio de fábrica. Verdade. A gente mexe na variável dedicação. Então, quanto mais você desenvolver, quanto mais você estudar, mais você trabalhar, mais se conhecer, mais chance de ter esse resultado positivo. Então, o talentoso sem dedicação e o dedicado sem talento, o dedicado vai mais. Só que nós temos uma pessoa talentosa e dedicada. Aí essa não dá para pegar, essa é diferenciada mesmo. Então, se você não tem talento, você não precisa ser o melhor do mundo, mas você pode fazer parte da seleção. Mas para ser o melhor do mundo, aí tem que ter talento e dedicação. Mas eu acho que não é o caso da 99,999% das pessoas. Elas querem comunicar suas ideias com qualidade. Então, nós estamos falando de dar show, não é dar show. É comunicar com qualidade para as pessoas entenderem
e a gente conseguir o resultado que deseja. Legal. E uma coisa que eu percebo, né, do grande público, vamos falar aqui do meu público, né, dos advogados, para quem está ali exercendo a advocacia, às vezes quer ministrar um treinamento, quer ministrar uma palestra, e muitos advogados eles têm a possibilidade, né, também uma boa oportunidade para você poder fechar negócio, de você preparar uma palestra para o cliente final, não propriamente para outros advogados. Então, às vezes, tem o advogado que ele trabalha com agronegócio, por que não pegar e preparar uma palestra específica? Às vezes ele trabalha com a área previdenciária, né? Então, isso daí ele não vai, por exemplo, infringir o código de ética. Por quê? O advogado, ele tá ali, ele não vai vender, falar, ó, a gente vem aqui, me contrate, né? Fica até brega se a pessoa começa a fazer essa venda ali no palco. Você pode colocar, obviamente, sugestões, né, de uma forma muito sutil. Só que é aquela palestra para poder informar, para poder educar. E o que eu percebo desse público? Embora sejam advogados, quando você chega para um leigo no mercado, fala assim, a fulano é advogado. Aí pensa, esse cara deve ler muito. E também deve falar muito bem. Por quê? O que tem ali no imaginário, né, da população é o que está no filme americano, que tudo é ali no tribunal, que ele pega, fala com o juiz, faz e acontece, aquela autoridade. Tem uma virada ali. Exatamente, tem aquela virada, né, aquele discurso. Hoje com aquela série Suits, né, é o Harvey Specter, é o cara firme, forte e seguro. Mas hoje eu percebo que muitos advogados não têm essa segurança. Às vezes não grava vídeo porque tem um medo da opinião do público, do que as pessoas vão pensar, do que elas vão achar. Eu te digo o seguinte, comigo mesmo aconteceu. Na minha primeira aula, olha só, você que está em casa, vocês gostam do meu vídeo? Coloca aqui nos comentários, vocês gostam dos meus vídeos, da palestra, quem já assistiu a palestra no presencial ou então aqui no canal do YouTube, Eu Advogado. Minha primeira aula, Miziara, foi uma aula com público presencial, em torno de 80 pessoas, e tinha o público online. E foi numa época, nós nascemos na sala de aula, né? Sim. No quadro ali, negro, com giz mesmo. A gente não nasceu nessa época do 6 em 7, né? Preocupado com faturamento. É realmente aquele professor raiz. Na minha primeira aula, fizeram um abaixo-assinado para poder me tirar. E eu vou te falar, Miziara, se eu fosse meu aluno, eu também teria assinado aquele documento que era abaixo-assinado. Por quê? Porque foi ruim. E aí, nessa época, você conhece ele, Pedro Barreto, se o PB estiver assistindo, meu irmão, um beijo pra você, cara, tenho uma gratidão, um carinho imenso pelo Pedro Barreto, ele que me lançou no mercado. Sempre foi muito atencioso comigo também, assim, todas as vezes eu não cheguei a trabalhar com ele, mas fez alguns convites, eu não podia à época, e sempre foi muito atencioso, mandou áudios muito carinhosos, então também um abraço para ele. Legal, um cara sensacional. E aí o Pedro Barreto, ele sabia da minha qualidade técnica, sempre estudei muito, sempre peguei ali, me aprofundei, preparei cada aula, só que naquela aula, cara, fiquei engessado. Por quê? Eu via que eu sabia exatamente como eu queria falar, me comunicar, mas ao mesmo tempo eu travei por medo da opinião das pessoas, do que as pessoas vão pensar. Perfeito. Quero saber a sua opinião sobre isso, depois eu vou trazer aqui o restante do meu testemunho. Tá bem, perfeito. Bem, isso é muito comum, as pessoas terem esse receio, e esse é o ponto que você já trouxe, Robert, que é a resposta. As pessoas, elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Elas têm medo do julgamento que as pessoas terão sobre o que elas vão falar. E muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu me preparei, mas eu me dediquei, eu conheço o conteúdo. Isso não faz um bom orador somente. Existem técnicas para você ter essa segurança, porque você vai saber o caminho que você vai trilhar. Então existe uma estrutura organizada que as pessoas vão pegando com o tempo e vão fazendo do seu jeito, que é natural, todos nós podemos fazer assim, mas quando eu entendo a estrutura fica muito mais simples. Então a pessoa ela não sabe como iniciar, ela tem um conteúdo, mas não sabe. Você, por exemplo, certamente já viu ou já teve professores que sabiam muito, mas não sabiam passar? Sim. Se você já teve um professor que sabia muito e não sabia passar, o que você está dizendo? Que ele sabia muito, ele dominava, ele planejou, ele tem algo interessante, mas não serviu de nada. Não tinha técnica. Não tinha técnica. A pessoa fala que ele não tinha didática. Ele pode usar vários recursos didáticos. Eu conheço professor que usa lá treinamento, dinâmicas, e o pessoal fala, é um monte de dinâmica que eu não entendi para quê. E é uma dinâmica super maravilhosa. Não, mas é de Harvard, problema de Harvard, não é isso que faz. Então é claro que o estudo e o conhecimento, eles são pré-requisitos. Só que essa ideia do julgamento acaba atrapalhando. Então, quando você faz algo sabendo que você está no caminho certo,
você fica muito mais seguro. E essa segurança demonstra para a pessoa que você está apto a auxiliá-la. Porque não adianta saber se a pessoa achar que a gente não sabe. Eu vou pegar um exemplo nesse sentido. Um piloto vai daqui para São Paulo, daqui do Rio de Janeiro para São Paulo, decola. À noite, chovendo. Quando ele está lá em cima, ele não vê nada. Ele confia em quê? No instrumento dele. Sim. Na fala em público é a mesma coisa. Você, quando grava um vídeo, você não sabe como é que a pessoa vai reagir depois. Não está ao vivo. Você tem que confiar na estrutura. Então, conhecer uma estrutura técnica que traga esse retorno facilita. Isso não tira o nervosismo, porque as pessoas confundem esses dois pontos. Se você estiver nervoso para uma apresentação, isso é um excelente sinal de que você se preocupa com as pessoas. Imagine de verdade que eu estivesse aqui hoje e não estou nem aí para o que você vai falar ou para o seu público. Eu não vou estar nervoso. O professor que sabe muito mal sabe passar, não está nervoso. Ele só foi lá cumprir um papel. Muitas vezes ele está preocupado com a carreira dele, com o que ele vai receber, de ir lá cumprir a carga horária e ir embora, né? Pagar não está um boleto, se importando com o público. Nem aí, ele quer... Ah, tem aula aí? Hoje o cara falou para mim assim, não, que eu dou aula para complementar a renda. Aí eu falei, olha, você não entende de duas coisas. Uma é de dar aula e outra de complementar a renda, porque professor não sei se é a melhor opção que você teve. Então, até mesmo eu tenho amigos, né, que eles são juízes e ministram aulas em faculdade. A gente sabe que o valor da aula, você fala, cara, não vale a pena. Isso, só que é o fato dele ser professor, né? É realmente aquele sacerdócio. Perfeito. Então a pessoa ela precisa compreender esses pontos para que na hora que ela apresente, se ela estiver tensa, é por isso, um jogador que vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo, ele está nervoso, pô. E ele está treinado, ele sabe o que fazer, treinou 1 milhão de vezes. Então você se capacitar para conseguir fazer isso. E o que aconteceu, por exemplo, na sua aula, e pegando esse ponto, você era um cara dedicado, com foco no aluno, preparado, mas você não tinha técnicas de comunicação. Que tem gente que aprende pela experiência, e aí acontece, ou vai desenvolvendo ao longo do tempo, ou consegue se preparar. Só que não adianta também só a preparação se você não botar em prática. Sim. Não adianta a pessoa pegar, ficar treinando um vídeo e não fazer o vídeo. É claro que hoje, como você falou, os meus vídeos de hoje são melhores do que os vídeos de 5 anos atrás. São melhores que os de 10 anos atrás. Só que essa é a ideia, você conseguir entender como funciona para ter mais segurança e entender o que é segurança. É entregar o que o público quer dentro do seu conhecimento. Porque aí você vai ter os olhares voltados para você e você vai ficar mais tranquilo para trazer seu conteúdo. Legal, maravilha. E uma coisa assim que, complementando esse meu testemunho, né, pessoal, eu vejo o seguinte, Mizário, você já deve ter estudado ali, lido sobre os temperamentos, né? Temperamentos. Então você tem ali o sanguíneo, o fleumático, o colérico. Eu tô ali e muitas pessoas têm aquela mistura, né, dos temperamentos, e também tem um outro fator. Às vezes você nasce com um temperamento, você fala, nossa, a pessoa ela vai ter aqui todos esses pontos. Só que nós somos influenciados ao longo da nossa criação pelos nossos pais, pela cultura, né, que nós estamos inseridos, pela questão religiosa também. Então, o que eu vi? Eu vi que ao longo da minha vida, apesar de ser essa mistura do sanguíneo com o colérico, eu já tenho aquela facilidade, né? Eu vejo que eu sempre tive essa facilidade de pegar, de falar em público. Eu vejo realmente como um dom que Deus me deu. Eu vejo que todo mundo, né, tem uma determinada área que tem uma aptidão. Mas se você não tem, não significa que você não pode desenvolver. É isso. Só que eu percebi o seguinte, que ao longo da minha vida, eu tinha essa facilidade, mas ao mesmo tempo eu ia aceitando o rótulo do cara tímido, do cara introspectivo, que não fala em público, que não se expõe. Então, e aí as pessoas vão colocando rótulo, e você vai se comportando daquela maneira, você vai se colocando dentro daquela caixa. Só que eu, internamente, Miziara, eu já sabia exatamente como eu gostava de falar e como eu queria me comportar. Quando o Pedro Barreto ele recebeu essa reclamação, né, da Abaixo-Assinado, foi até muito interessante. Ele me chamava de Lord Robert, porque eu fui aluno dele no ano de 2013, né, na época ali do exame de ordem, e era estagiário ainda, e eu sempre ia ali bem arrumado, terno, gravata, colete, né, então ele chamava ali de Lord Robert, falava que era fazia parte ali da guarda da corte real e tal, fazia essas brincadeiras, né? Você vê como a carreira começa na faculdade, né, Robert? É impressionante que, não, depois o cara vai lá com uma roupa qualquer e você fala, não, cara, eu não estou trabalhando ainda. Como a percepção das pessoas, positiva ou negativa, elas surgem já quando você entra na faculdade, que as pessoas, não, quando eu me formar,
As pessoas estão te vendo. Você está sendo observado a todo O tempo momento. inteiro. Então, desculpa fazer o corte. Não, imagina, cara. Aqui é bate-papo entre amigos, né? E essa questão da vestimenta, de como você se comporta, às vezes é a oportunidade que a pessoa ela vai te conceder ou não de você poder falar, de você poder vender uma ideia, né? Então isso daí é muito importante. E aí, o que acontece? O Pedro Barreto veio conversar comigo e ele falou, Robert, na sala de aula você não pode ser o guarda da corte real. Você não pode ficar duro e engessado. Você tem que entregar o que o público quer receber. E aí eu falei, cara, tenho duas opções agora. Efeito calçada, senta e chora, reclama, bota a culpa em todo mundo, ou melhora. E eu tinha aquela coisa comigo, eu falei, cara, eu sei como eu quero falar, eu sei como eu quero me expor. Só que ao mesmo tempo você fica com aquele receio, porque você fala, peraí, eu nunca me comportei dessa forma. Se eu começar a me comportar, vai todo mundo achar estranho. Perfeito. Mas sabe o que eu fiz? Eu marquei um treinamento meu, lá em Manaus. Falei, irmão, vou pra Manaus. Se der certo, maravilha. Se der errado, tá longe do Rio de Janeiro, ninguém vai ficar sabendo. E foi lá em Manaus, longe daqui da minha casa, do meu ciclo de amizade, de todo mundo, que eu consegui me comportar pela primeira vez como eu já sabia que eu gostaria, que eu já tinha isso internamente. E de lá pra cá, eu fui só aprimorando, destravando cada vez mais, até chegar a essa comunicação que eu tenho hoje. Sim. E é uma coisa muito interessante que ano após ano parece que a gente vai aprimorando, né? Nós vamos melhorando, incorporando determinadas questões. Como que você vê isso nos seus treinamentos? Em especial porque você lida muito com CEOs, né? Com grandes lideranças dessas empresas. O que acontece é isso, a gente vai aprimorando ao longo do tempo, só que se eu tenho acesso a essas informações, como num treinamento, por exemplo, isso fica mais simples, porque senão eu aprendo no dia a dia. E claro que no dia a dia nós temos uma mega experiência, só que se eu tenho já o estudo, fica mais fácil. Quando eu trabalho com um diretor de comunicação do Banco do Brasil, se eu falar para ele que ele não sabe se comunicar, eu vou ter um problema. Sim. Porque ele sabe e sabe mesmo. Então o que eu mostro para ele? Que eu vou trazer técnicas ali para facilitar a vida dele. Pra aprimorar. Porque ele já foi fazendo no automático algumas coisas e ele não presta mais atenção em certos detalhes. Como, por exemplo, esse cara especificamente ele usava muitas siglas. Eu falei, as pessoas não sabem que sigla é essa. Se você falar BB, falando do Banco do Brasil, está tudo resolvido. Mas será que as pessoas de verdade, está falando com o público qualificado da sua audiência, será que as pessoas sabem a diferença de CDI para CDB? Não sabem. 90% dos brasileiros ou mais não sabem. Então, assim, você usa uma sigla que para você é óbvia e para o outro não. Então, ele foi refletindo de algumas coisas que ele não parava para pensar. Mas eu estou questionando a qualidade dele? Claro que não. E aí entram dois pontos que você mencionou. Outro dia falei com um amigo meu, foi essa semana. Eu falei com ele, que ele falou, pô, você era muito tímido na escola, estudei com ele na 8ª série. E aí eu falei, ele, olha, depois quando eu te vi, eu te acompanho já há algum tempo, e eu fiquei meio impressionado, porque é diferente. O que aconteceu? Eu falei, olha, não é uma impressão sua, é minha também. Se na 8ª série alguém falasse assim, olha, alguém dessa sala vai trabalhar com comunicação oratória e vai atender treinamentos no país inteiro. Fala, bem, não sou eu, posso ser o primeiro a sair. Mas eu não teria dúvida, eu seria o último a ser escolhido ali na minha cabeça. Eu votaria em mim como o último também. No meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha na minha mente que eu ia fazer engenharia da computação no ITA. Olha só a diferença. Se alguém falasse, não, você vai ser professor, vai fazer vídeos, vai... De jeito nenhum. Não é comigo, acho que você errou. Se o meu do futuro chegasse e falasse, você vai ser, eu falo, não, olha só, desculpa, você confundiu o Miziara. Tem vários Miziaras por aí, você pegou o Miziara errado. Então, por entender isso e por ter essa dificuldade, foi que eu segui. Foi que eu falei, eu preciso melhorar, eu preciso alterar esse comportamento. E dali eu segui conhecendo mais e ganhando mais confiança. E foi o que você falou, e aí tem que experimentar. E um último ponto em relação a isso, é que quando eu comecei a dar aula também, eu ficava muito nervoso, porque o nervosismo vinha de querer que a pessoa entendesse o que eu queria falar. E eu fazia isso, eu falo, não, tem que ser mais sério. E aí eu falei, não, vou pegar o meu estilo, que é um estilo mais de contar um caso, de trazer uma coisa relevante de uma forma mais leve, às vezes engraçada, um exemplo. E eu lembro que eu dei essa aula, e eu me senti muito bem, foi onde eu realmente falei, pô, acho que agora acertei. E veio um professor, que eu trabalhava numa equipe de professores, e um deles, um mais velho, eram alguns, o mais velho deles falou assim, Miziara, deixa eu te falar uma coisa. Você está usando muita piadinha. Tá muito engraçada a tua aula.
faz isso não. O mundo acadêmico não aceita esse tipo de coisa. E eu confesso, Robert, que saí de lá, que tinha sido a minha melhor aula, extremamente decepcionado. Só que eu resolvi seguir, cara. Eu falei, não, é o meu estilo, é a minha essência, aquilo que eu falei. Se eu quisesse copiá-lo, voltando lá no início da nossa conversa aqui, se eu quisesse copiá-lo, seria uma tragédia. E hoje os meus clientes me contratam exatamente por isso, porque eu sei falar com as lideranças de forma leve, sem ser incisivo demais, sem bater, mostrando para a pessoa, olha, você erra e não tem problema errar, só que você tem que mudar. Então eu não chego lá botando o dedo na ferida, porque não é isso que a pessoa quer, porque ela vai ficar resistente. Eu mostro com ela com leveza, às vezes com uma brincadeira, que ele se identifica e fala, meu Deus, e eu não preciso apontar. E isso foi o humor, essas coisas foram trazendo elementos que abriram portas com esses exemplos. E que se eu seguisse esse professor lá no início da minha carreira, 17 anos atrás, eu hoje não estaria aqui conversando com você, porque era muito fora do que eu fazia, porque eu ia tentar copiar ou seguir uma regra que alguém colocou, que não era a regra que eu realmente acreditava. Legal. Isso é muito importante, porque você está seguindo a sua essência e também você vai adaptar de acordo com cada público, né? Conhecer o público é muito importante. Teve uma vez, eu acho que já até bati esse papo contigo, mas abrindo aqui para o pessoal também do YouTube, o que aconteceu? Eu fui ministrar uma palestra numa cidade aqui do país. Cara, tinham ali desembargadores, escritores, né, processualistas, muita gente realmente qualificada. E aí falaram para mim o seguinte, quem me convidou, Robert, eu já conheço seu estilo de palestra. Cara, mas ó, faz uma palestra mais técnica, faz uma palestra que realmente você vai mostrar, você vai ter processualistas, né, um público mais maduro. Não faz aquela palestra. Porque, cara, a minha palestra inicia parecendo um culto, o pessoal ri, aí chega uma hora para esse stand-up, aí em um determinado momento o pessoal parece que tá ali no culto novamente, tá chorando. Emocionado. E aí no final tem canhão de confete e tudo. Às vezes eu subo na mesa, às vezes não. Aí falaram, não faz isso. Eu falei, tá bom. Cheguei no dia da palestra, perguntei para o organizador, qual é o público? Porque uma coisa, Miseara, é você montar uma palestra, você ter um tema, mas eu quero saber o seguinte, qual o público que está ali? Majoritariamente são advogados? Advogados, jovens advogados, eles já têm muito tempo de carreira ou são acadêmicos? Fala para mim, Robert, 80% de acadêmicos. Não teve uma aderência muito boa dos advogados e os 20% da advocacia, jovens advogados. O que eu pensei? Não posso entregar uma palestra 100% técnica. Eu tenho que entregar aquilo que o público quer ver, aquilo que eles querem ouvir. E é muito isso, né? A gente tem que sentir o público, você testar ali durante a palestra. O cara que ele chega com a palestra já engessada e que ele não tem fuga, né? Não tem para onde sair, ele não se permite nem às vezes errar, ou se errar, ele brincar com aquilo, né? Não tem, acho que, não tem elementos, né? Não tem conteúdo para poder encaixar. Esse cara, ele tá se arriscando bastante, não tá? Sim, tem dois pontos aí. Primeiro é que a gente às vezes quer cumprir um roteiro passo a passo, sendo que quem disse que a plateia sabe o seu roteiro? Qual o problema? E se a gente tivesse programado essas perguntas, que não foi o caso, as pessoas não estão sabendo. E se tivesse programado e você pulou uma pergunta, não tem problema. Quem assiste não sabe sobre o roteiro. Então, quando você faz uma palestra, você pular um ponto, diminuir um ponto, aumentar a coisa, lembrar de outra, ninguém está sabendo. Se você esqueceu de falar no início e botou para o final, ninguém está sabendo. Então, isso é uma culpa muito mais do orador, é uma culpa que ele sente do que da palestra em si. Então esse é um ponto de você entender que o roteiro é um norte da conversa, mas que você pode variar. Eu digo que o treinamento de uma apresentação não é um treinamento de ginástica artística, é um treinamento de futebol ou basquete. Ou seja, ginástica artística tem que repetir aquele movimento milhões de vezes. Futebol não, o cara vai dar um drible, vai vir o outro, você vai tirar. É assim, então você vai trabalhando aquilo, um improviso, entre aspas, dentro daquilo que você domina. E eu já ouvi muitos que você falou, olha, são desembargadores, são médicos, cuidado lá. E aí que eu faço a coisa com humor mesmo, porque eles estão estressados, é uma vida muito puxada de muita coisa. Então, assim, não perca a sua essência. É claro que eu não trago só coisas humoradas, assim como você também não. Eu trago fundamentos, princípios da escola de Harvard, mas eu não preciso citar os princípios. Eu posso trazer os princípios numa ação do cotidiano, que para ele vai fazer muito mais sentido. Então, quando a pessoa fala que são médicos, são muito críticos, para mim não está dizendo nada.
Porque é uma pessoa, é um ser humano ali. Você não está palestrando ou ministrando treinamento para o cargo, para o título, né? É uma isso, pessoa cara, que é está uma ali pessoa. naquele título. E já várias vezes, tem um juiz que eu sou muito fã, assim, que chama-se Marcelo Segal, ele foi meu aluno muito tempo atrás na área trabalhista, ele é aqui do Rio, ele é bem rígido nas audiências, mas ele é um cara muito, muito simpático mesmo, mas eu sei que lá na audiência ele é mais duro, eu já tive esse comentário. Mas é um cara que falou para mim, olha, eu quero seguir os seus cursos, eu quero entender mais. Por quê? Porque como é um cara extremamente regrado, ele cumpre todas as metas, horário, tudo, ele falou, como é que eu boto essa leveza no meu conteúdo também? E eu aprendi muito com ele também, falar que eu queria ser mais processual, assim. E é legal que a gente troca, mas eu nunca vou ser tão processual quanto o Marcelo e ele nunca vai ser tão leve quanto eu. E não tem problema, é uma questão de adequação. Então, ter a sua essência é diferente de você falar a sua verdade. Que eu ouvi um cara falando assim, não, você tem que falar a sua verdade. Se eu falar a minha verdade para o meu chefe, ele vai me demitir. Então não é falar a sua verdade. A sua verdade é o quê? É algo técnico que realmente vai auxiliar a pessoa. Então não é falar a sua verdade. É você entender tecnicamente como vai conduzir aquilo para que tenha verdade o seu discurso. Não é falar a verdade apesar das pessoas. Uma palestra não é feita para você cumprir a palestra. Você, Robert, quando dá uma palestra, o seu objetivo é que as pessoas apliquem aquilo. Sim. Se ninguém aplicar, a palestra podia ter sido jogada fora. Eu, quando dou uma aula, se ninguém aplicar no dia seguinte, perdi meu tempo e das pessoas. O único objetivo de uma comunicação é uma tomada de decisão parte do outro. E se a pessoa não tem isso na mente, não é viável acontecer. Verdade, verdade. E falando agora do público do advogado. Vamos lá, Miséria, o que você espera do advogado? Você vai precisar contratar um advogado. O que você espera? Seja numa rede social, porque hoje muitas contratações elas começam a partir da geração de conteúdo. Ou seja, o conteúdo que eu vou gerar vai fazer a pessoa ter uma tomada de decisão, de mandar uma mensagem no WhatsApp, no direct, de fazer um comentário, de te seguir ou não. Você hoje, enquanto cliente, né, enquanto consumidor, o que chamaria a sua atenção? O que você acha que passa uma credibilidade? O que você compraria no discurso? Hoje, para qualquer produto, e entendendo ali a advocacia como produto que eu adquiriria, né, no caso, produto nesse sentido, né, sem se falar de forma pejorativa, o meu serviço também é um produto, primeiro é a confiança. Eu tenho que dar um jeito de a pessoa confiar em mim, porque por mais que eu seja alguém confiável, a pessoa não sabe que eu sou confiável, ela nunca me viu. Então é o que eu digo, você tem que apresentar o seu produto, o seu serviço com qualidade para a pessoa perceber a qualidade. Porque eu sei que tem qualidade. Se eu for assistir a palestra do Robert, eu sei a qualidade, mas o cara que vai comigo não conhece. Então ele só viu o tema. E falou, direito, não queria. E aí você vai mostrar, não, é do teu dia a dia, você nem tem noção. Então, antes do produto em si, existe a venda do interesse no produto. E como é que isso acontece? Por confiança. Eu, quando falo com 2 advogados, eu não sei quem sabe mais direito. Eu não fiz faculdade de direito. Então, o cara que tem 10 anos de experiência, eu tenho 5. Não sei qual é o melhor. Você não vai pedir a carteira do OAB. Deixa eu ver sua carteira aqui quando foi emitida. Eu, quando entro no avião, nunca pedi o brevet do piloto para ver se está nunca perguntou atualizado. Quantos voos, né? Quantos voos, quantas horas, nunca perguntei. É interessante você falar isso, porque às vezes tem um jovem advogado, ele fica assim, não, mas é que eu sou um jovem advogado. Você não entra na aeronave e pergunta, vem cá, quantos voos, né? Ou então, você é um jovem piloto? Ou então o piloto, ele não anuncia, gente, esse daqui é meu primeiro voo. Não anuncia, porque as pessoas ficariam receosas. Então é isso. Então, entender que o número ali da carteira, né, não demonstra competência. Até foi uma frase que o pessoal da Jovem Advocacia utilizou num congresso que eu vi outro dia, numa conferência, de que não diz mesmo a competência. É claro que a experiência traz muita coisa legal, mas não adianta ter experiência se você não estuda também o tempo de experiência, é você colocar em prática, né, tempo de carteira. Então, pensar nisso. O advogado e a advogada precisam pensar de como passar credibilidade, como é que ele faz esses vídeos, Eu já contratei pessoas pelo Instagram, designers já, pessoas de tráfego pago, para pessoas pelo Instagram, porque me passaram confiança, eu não conhecia a pessoa. Então, se faz para muitos, se faz para pouco, não sei. Então, quando a pessoa chega até você, tem que entender que ela já deu o primeiro passo. Mas como é que você tem feito ela chegar? Mas se ela chega, já deu o primeiro passo. Então, cuidado, mas imagine que hoje fosse comparar, mas eu vou dar minha palestra, mas tem o Cortella. Nada a ver uma coisa com a outra. E o Cortella tem 25 anos a mais que eu. Eu desejo com 25 anos estar acima do Cortella.
E não desmerecendo, é um cara que é realmente excelente, uma referência para mim. Só que a minha ideia é essa construção. Ele teve na minha idade, de repente, eu não sei se ele estava onde eu estou, se ele estava assim, não sei. Então eu não vou falar, e eu não estou competindo com o Cortella, são entendimentos diferentes. Mesmo que fosse o mesmo valor, não são os mesmos valores da nossa palestra, eu tenho um diferencial. E são elementos diferentes que você vai trazer. Então a pessoa, mas o fulano tem 15 anos de experiência. Você pode ter 5, o seu cliente não sabe de direito. Ele quer confiar em você. Até porque o cara que tem 15, de repente, não explicou com tanta clareza quanto você, que tem 5 anos de experiência, explicou. Então é a confiança. Eu já tive vários alunos e amigos que falaram que fecharam com o advogado, já que é um público que eu atendo muito, porque eles entenderam o que o advogado falou. Falou, cara, eu fechei porque eu entendi o que ele falou. Então, entender o que ele falou para você ter experiência, não precisa. É ter cuidado com a comunicação de qualidade para fechar o cliente. Exato. E o que eu costumo sempre falar para os meus alunos, né? A gente trabalha ali dentro das mentorias, e é legal ver evolução. Acho que a maior alegria mesmo de um professor é isso, você ver evolução, a pessoa conquistando, você recebendo mensagem, né? A pessoa falando, nossa, olha isso daqui, olha a apresentação que eu fiz. Eu tive a alegria, por exemplo, de no ano passado, eu palestrar no mesmo evento com um aluno meu que eu treinei para ser palestrante. E nós viajamos ali, gravamos vídeos juntos, né? E para mim foi uma alegria muito grande. Não vejo a pessoa que está competindo. Cara, não existe competição. No mundo é você contra você mesmo, contra as suas limitações, sua vontade de procrastinar, de se esconder, o que quer que seja. Perfeito. Tem, por exemplo, aluno que já se formou comigo na formação de professores e palestrantes, que o cara hoje ministra aula dentro dos meus treinamentos, Portal Advogado, né? Então, acho que não tem alegria maior para um professor do que quando isso acontece. Perfeito. E aí, Miséria, quero saber o seguinte, existe uma diferença na comunicação. Por exemplo, quando a gente vai se comunicar, quando a gente vai passar uma mensagem, é diferente a gente estar numa reunião, num podcast, gravando um vídeo para o canal do YouTube, numa palestra, são plataformas diferentes, né? Eu até brinco da seguinte forma, eu estou ministrando uma palestra. Cara, o meu estilo de palestra é o showman. Eu tô ali para poder prender a atenção do público 2 horas. E a galera pega e fica até o final. E eu fiz essa construção. E eu sei que as pessoas querem receber isso. Até porque muitas vezes, quando eu vou ministrar, 19 horas, 20 horas, o cara tá vindo de um dia cansativo de trabalho. Se eu chego ali com uma palestra técnica pesada, o Data Máxima vem, o cara ele vai embora, ele vai querer dormir ali na cadeira. Então eu percebo essa diferença da comunicação. E da mesma forma que quando eu vou chegar em casa, eu não vou dar bom dia pra minha esposa, olá, amor da minha vida, tudo bem com você? Ela fala, peraí, tava onde? Tava bebendo? Eu não tava no trabalho, não tava palestrando, né? Como que você vê essa diferença e se você considera isso hoje talvez como uma dificuldade do profissional dele não identificar que nas mais diversas situações você vai precisar adequar, até mesmo às vezes modular a voz para você passar um determinado sentimento, né, uma emoção pro público? Tem algumas questões aí. A primeira delas é o que você falou em relação à adequação de linguagem. Você vai falar, isso acontece até com gerações diferentes, você vai ter que adequar a linguagem, senão vai ficar chato. Se você falar com uma pessoa mais jovem, eu não estou falando para você falar a língua dela, estou falando para você ter uma leve adequação. Tipo assim. Tipo assim, então, você vai usar. A minha filha, por exemplo, ela fala, você escrevendo no WhatsApp, você gasta muito tempo. O que é gastar tempo para ela? É escrever a palavra inteira. Olha só, que absurdo. Eu escrevo a palavra inteira e pontuo. Olha só. Eu gasto muito tempo para a Carol. A Carol tem 20 anos, eu tenho 44. E eu entendo o que ela fala e concordo que eu gasto muito tempo para a geração dela. Mas para os meus clientes eu preciso fazer assim. Então essa adequação. E eu escrevo para ela assim porque eu prefiro errar para ela do que errar para os meus clientes. Sim. Então, nesse sentido. Mas se a Carol fosse uma cliente minha, eu adequaria algumas coisas. De repente não pontuaria algumas coisas que não precisariam, que seria um ponto final. Teria uma adequação. Então, adequar sem perder o seu estilo. Esse é um primeiro ponto. Só que nós somos personagens, a sociedade é assim. E personagens, sem botar de forma pejorativa, você com a sua família é uma pessoa, comigo você é outra, com a pessoa que você tem muita intimidade outra, na Páscoa com a sua família vai ser outra, no Natal vai ser outra. É assim. Isso não significa que você está sendo falso, né? Que você está fazendo um personagem para poder enganar. Pelo contrário. Isso, é uma adequação. São relações sociais diferentes. Isso.
Tem um pesquisador, um filósofo chamado Irving Goffman. Você faz vozinha com a sua esposa? Eu Faz vozinha? Eu tenho 17 anos de casado, acho que a sua esposa tem. É diferente, cara. Por exemplo, você tá em meu casa filho, mesmo, meu né, filho, acho que eu o teu filho, quando é um bebezinho e tal, você não fala que jeitinho ali. Ai, que tudo bonitinho, que cuti. Tu vai falar isso numa reunião de trabalho? Não numa vai. sustentação oral? Não vai. Então, E- por isso, tem essa questão dos personagens, né? As mesmas pessoas, não é Aham. verdade? Então você tá lá, de repente você com seus amigos, de repente pessoa que está aqui, bem, não é um comportamento meu, mas poderia ser, você fala alguns palavrões ali na sua roda de amigos e que você não vai usar na reunião. Aí tem gente que fala, mas eu conheço um palestrante, fala um monte de palavrão, o pessoal gosta. Olha, possivelmente seja um cara muito famoso, porque se não for tão famoso, as pessoas não vão gostar tanto. Eu tive num congresso de educação, que foi um palestrante muito famoso, eu prefiro não falar o nome porque é muito, muito famoso, e ele foi lá, eu ia fazer uma palestra antes dele, eu fiz a palestra, e eu abri a palestra dele, que era a palestra final. Fiz a palestra, depois ele foi. Era um congresso de educação para escolas. E no meio da palestra dele, começou a fazer muito palavrão, o pessoal da escola de freira, de padre, eles começaram a sair. Teve uma freira que chegou para mim e falou assim, gostei muito mais da tua palestra. Eu sei que foi enviesado ali. Mas é por quê? Porque eu não falei palavrão naquele sentido. Então, é só para dizer que não tem nada contra falar palavrão dependendo do público, mas será que era adequado ali? Com certeza não, naquele ambiente não. Mesmo que seja uma característica daquela pessoa, de repente segurar ali seria Agrediu o fundamental. público, né? Agrediu. Ah, mas ele é assim. Bom, então vai começar a justificar que é assim. Não, a gente é assim e por isso, por sermos dotados de razão, precisamos fazer algumas alterações. Então essa alteração, o Goffman, que eu dizia que é um filósofo canadense, ele diz que são as máscaras que a gente usa na sociedade, mas que não são para ludibriar, que tem gente que usa para ludibriar, não é o nosso caso. Eu estou dizendo que é uma adequação necessária. Você não vai para um casamento de sunga, mas na sua você não vai bater na minha porta da minha casa se eu te convidar a chegar de sunga. Mas se eu chegar na sua casa, se você estiver na piscina de sunga, não tem problema nenhum. Sim. Na sua casa você manda. Na minha casa teria um mínimo de formalidade, independentemente da amizade. Então é equalizar isso quando a gente fala de comunicação, é a mesma coisa. É na reunião, é no vídeo. O vídeo você está fazendo para quem? Uma crítica que eu fazia muito quando eu falava de vídeos para advocacia é assim, olha, você está falando para outro advogado ou está falando para o cliente? Porque parecia que a pessoa estava falando para outro advogado. Eu falei, o outro advogado não vai comprar o teu vídeo. Não, né? Eu falei, você tá técnico. E mesmo para mim, que eu produzo conteúdo, né, para advogados, produzo conteúdo para o cliente também, do escritório, cliente final, existe essa diferença, mas ainda assim, quando eu vou produzir o conteúdo pro advogado na rede social ou no YouTube, é diferente de uma aula. Claro. Na aula, o aluno, o advogado, ele quer ali aquela parte técnica, aquela construção, e tá ali sentado para poder aprender. Agora, quando você tá, às vezes, no YouTube ou no Instagram, é uma rede de entretenimento. Perfeito. Entretenimento, muita gente às vezes tem um conceito equivocado, que assim, entretenimento é fazer rir. Não, não é. É o ato de você entreter uma pessoa. Então, quando você está no YouTube, você tem que se perguntar, o que a pessoa quer ver? O que ela quer assistir? Qual o tipo de linguagem adequada? Por quê? Porque senão você vai perder a retenção. Perdendo a retenção, aí você fala, a rede social não está entregando, o Instagram não está entregando, o YouTube não está entregando, porque a pessoa pega, clica no seu vídeo. Só que o seu discurso é tão chato, inadequado para aquela plataforma, para o momento, para aquilo que ele está buscando, que ele vai sair. E você ainda pega outros elementos. Além disso, que você colocou, que é o fundamento principal, de você trazer um conteúdo técnico. De verdade, quem é que entra no Instagram hoje e fala assim, pô, eu quero saber da nova lei de licitações? Não vai entrar no Instagram. Então, se você trouxer um exemplo do que aconteceu com a nova lei, de repente a pessoa goste, que tem a ver com o dia dela. Então, governo vai taxar compras até tanto. Pô, isso aí a pessoa leu, ela já sabe. Você acha que ela vai entrar ali no Instagram para ler a notícia? Claro que não. Mas se você falar assim, olha, aquela compra que você faz da China agora, você vai ter que comprar metade. A pessoa, pô, deixa eu ver. E aí você traz uma coisa real para a pessoa, você não tá... Aquela blusinha lá da Shein, Isso. o drone que você comprava no AliExpress, né? Exemplos práticos. E a pessoa fala, opa, aí é interessante. Você veja, é o mesmo conceito, só que uma é para o portal G1 e outra é para o Instagram. São coisas diferentes. Então, como é que você tem colocado isso? E um ponto que eu ia mencionar, que, como falei, esse que você trouxe é o principal, é a forma como você faz isso. Porque tem gente que até adequa a linguagem, mas a expressão fica ruim.
Então o cara começa lá um vídeo que tem um conteúdo maravilhoso e fala assim: olá, bom demais iniciar esse novo vídeo para falar com vocês de uma notícia muito importante, extremamente feliz para o Brasil. Nós estamos avançando, a economia tem dado... Fala, Já era, vai já morrer, perdeu o cara. Morreu, ele não gostou, ele é contra o governo. Então, assim, é só para dizer que a pessoa começa a associar coisas. E aí ele fala assim, pô, mas meu conteúdo estava tão bom, estava mesmo. Só que a forma como você entregou foi ruim. Então eu preciso lembrar que além do roteiro, além da estrutura, eu tenho a forma. Porque se a forma ela bate de frente com o conteúdo, quem prevalece é a forma. Então o conteúdo brilhante é jogado fora. Não pelo conteúdo ser ruim, mas pela forma de jogar contra o conteúdo. Então, se falando coisas boas com uma cara de horrível aqui, a pessoa não gosta, imagine se for falar uma coisa ruim. Um exemplo disso. Um exemplo disso é o Reels, né? O Reels, você está disputando a produção de conteúdo, você está disputando a atenção com outras pessoas. Isso. Aí imagina o seguinte, um advogado, ele vai fazer a produção do conteúdo dele. Uhum. Aí fala, não, eu levei com clareza, eu não levei palavras técnicas, trouxe exemplos, maravilha. Só que o vídeo seguinte é a Jojo todinho preparando a lancheira dela para ir para a faculdade. É isso aí. É isso, é entretenimento. Essa é a competição. Então o que a gente tem que pensar? Vou levar uma mensagem, mas espera aí, deixa eu colocar outra roupa. Colocar uma embalagem legal, que o público vai compreender, que vai prender a atenção. Uhum. O que nós temos que observar? Comportamento. A pessoa está ali, segundos, ela decide se aquele conteúdo é bom ou não, e ela vai rolar, e vai rolar, e vai rolar. Então, você não pode começar um vídeo do Reels falando: olá, tudo bem? Bom dia, meu nome é Robert. Ninguém quer saber quem é você, ninguém quer o seu bom dia. Você vai falar sobre cancelamento de voo? Já começa, primeiros segundos. Isso. Você que viaja com habitualidade. Você, teve uma viagem cancelada, teve um voo atrasado, vai direto ao ponto, sem maiores apresentações. Por quê? Porque senão o cara, ele vai rolar. E aí talvez você realmente tenha um bom conhecimento, você trouxe bons exemplos, mas você não embalou, não fez da forma adequada. E por que isso acontece, Robert? Pensando tecnicamente por que isso acontece? Por que as pessoas começam cumprimentando? É porque nós fomos treinados a construir um raciocínio. Na escola, a gente aprende a fazer redação, que vem introdução, fundamentação e conclusão, que é uma ótima ferramenta para texto. Quando a gente vai para vídeo, as coisas mudam, porque você tem que captar a atenção, como você falou. Só que por que alguém começa a falar assim, olá, eu sou Robert, eu sou especialista na área de companhias... Por que as pessoas pulam? E por que alguém fala assim, mesmo sabendo que a pessoa pula? É porque você que constrói esse vídeo, você sabe o roteiro até o final. Sim. Mas o teu público não sabe. Então é impossível construir um raciocínio com alguém que não saiba qual é a direção do vídeo. Então quando você fala, já teve voo cancelado, não sei o que lá, a pessoa, opa, me interessou. Agora você pode falar, eu sou Robert, especialista nisso, já consegui tantas ações. Aí você pode falar alguma coisa que fundamente. Mas você só pode fundamentar depois de eu entender que vale a pena. É o que eu digo, eu brinco às vezes na minha aula, eu falo assim, gente, hoje quando eu falo dessa parte de chamar a atenção, eu falei, gente, hoje quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu esperava que quando eu entrasse aqui, vocês estivessem chorando, falando assim, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter aula com o Guilherme Viziara. Nossa, vou falar de comunicação, conteúdo tão importante, ninguém me treinou a vida inteira. Era assim que eu esperava. Mas vocês não estavam chorando. Vocês estavam assim, mais um curso. Não. Então o que eu quero dizer com eles quando eu brinco assim, é assim, você não tem expectativa nenhuma em relação ao meu curso, você nem me conhece, pô. Cabe a mim mostrar para você que vai ser diferente. Então eu tenho a pessoa que vem esperando o curso, e tem gente que acha que nem devia estar ali. Por quê? Porque ela nem sabe o que vai aproveitar. Eu, quando compro um livro, eu não sei o que tem dentro do livro, eu só gostei da capa, alguém me indicou. Eu, quando vou ao cinema, eu só gostei da sinopse, eu não gostei como é que é o filme, senão eu não assistiria. Então, como é que você tem feito essa venda para a pessoa depois se interessar? Porque você sabe que o seu produto é bom, você sabe que o seu vídeo é bom, as pessoas não sabem. Eu estava com uma companhia aérea que eles fizeram uma pesquisa. A pesquisa tinha 3 perguntas múltipla escolha. 5% responderam. Assim, interna a pesquisa. E o cara falou, pô, Miséria, a gente fez uma pesquisa com todo cuidado, ficamos um mês preparando as perguntas para ser bem objetivo, somente 5% responderam. Ele falou, por quê? Eu falei, você já respondeu, pô. Por que eu deveria responder a pesquisa? Não, te mandou por e-mail para todo mundo. Eu falei, mas ninguém tem interesse em responder a tua pesquisa. Eu falei, teve gente que não abriu a pesquisa? Ele falou, mais de 50%. Eu falei, então, o pessoal nem sabe que tem 3 perguntas, cara.
Você não estimulou a pessoa a acessar a pesquisa. Exato. Então o problema não é a pesquisa, a pessoa nem sabe que estivesse ali. Você ganhou 5 bilhões de dólares. A pessoa não viu. Ativar algum gatilho, né? E muito dessa situação é da embalagem, né? Como que eu vou embalar para eu poder ter o resultado que eu espero? E quando a gente vai levar uma comunicação, acho que o grande erro de quem vai preparar, seja um texto, um vídeo, até mesmo um envio de um e-mail, é você ser egoísta. Egoísta em que sentido? Você está pensando sobre você, sobre o seu ponto de vista, né? Sobre a sua ótica. Perfeito. Você não está pensando no seu cliente, na pessoa que vai receber aquela mensagem. E quem está, por exemplo, numa rede social, peraí, eu estou interessado naquilo que eu gosto, estou interessado naquilo que eu quero, no que me entretém, né? É isso Então, mesmo. quando você começa a vestir a roupa da outra pessoa, quando você começa... o óculos dela aqui, deixa eu colocar, deixa eu ver se realmente é legal. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, a entrega ela começa a ser melhor. Aquilo que eu sempre digo, o Robert Bezerra, a forma como eu me visto, aquilo que eu gravo, aquilo que eu entrego pro público. Eu tô aqui para servir. É isso aí. Quando eu tô numa palestra para poder servir. Quando eu tô com um cliente, quando eu gravo um vídeo, eu tô ali para poder servir. Então, sentei para preparar o roteiro, o que eu quero entregar para aquela pessoa. Mas não é o que eu quero vender, não é o quanto eu quero de grana. Peraí, como é que eu posso servir essa pessoa da melhor maneira? E aí eu me coloco no lugar dela para pensar, peraí, o que ela quer ver? Perfeito. O que vai chamar a atenção? E a partir disso que eu vou montar ali o meu discurso, que eu vou montar um e-mail, que eu vou montar até mesmo toda a estrutura de uma gravação de um vídeo. A literatura diz, na área de comunicação, que você tem objetivo extrínseco e intrínseco. Só que, então, extrínseco que os outros ganham, intrínseco que você ganha. Eu trabalho muito esses aspectos em sala que está muito casado com o que você falou. São linhas, às vezes, de estudos diferentes, mas que dizem a mesma coisa. Você só atinge o objetivo intrínseco se atingir primeiro o extrínseco. Ou seja, você só tem o retorno, que seja financeiro ou de alegria, independentemente financeiro, para você, se a pessoa perceber ganho. Ou seja, o seu ganho é diretamente proporcional à percepção de qualidade do outro. Verdade. Então, se o outro perceber qualidade, por que alguém comprou uma bolsa de 30 mil se tem bolsa de 500 reais? É porque a pessoa percebeu, claro, vai ter o dinheiro, e por que ela não, mesmo com dinheiro não compra de 500? Ela pode comprar 30 de 500. Não, ela compra de 30 mil, tem N motivos de status, etc. Só que ela percebeu o valor naquilo. Ou para mostrar para alguém, ou para fechar o trabalho, independentemente. É só para dizer que ninguém quer ter perda para você ter ganho. Ninguém contrata ou compra para poder te ajudar. A pessoa ela quer se ajudar, ela quer, peraí, o que eu vou trazer de valor? E ela se ajudando, você pode ser ajudado. Então é sempre isso, eu não tenho perda para você ter ganho. Então o seu ganho, e também não quero que você ganhe mais do que eu, porque eu entendo como perda. Então como é que eu faço? Se eu entrego para o Robert algo interessante, ele aceita me entregar de volta. Mas se você só vê perda, por exemplo, se eu for usar você para algum projeto, você não quer, porque você só tem perda. Isso acontece não só com o Robert, nem com o Miziara, isso acontece com todo mundo. Então entender isso, que sempre que eu monto uma palestra, ou um treinamento, ou um vídeo que é para o outro, de tabela isso volta para mim. E aí entra esse ponto que você falou. E só pegando um elemento, que é muito comum esse pensamento que você falou, da pessoa pensar nela. Hoje o cara falou assim, Miziara, fiz uma palestra ótima, eram 8 itens para falar em 20 minutos. Aí eu falei, e aí? Ele falou, consegui. Eu falei, conseguiu o quê? Ele falei os 8 em 20. Aí eu falei, mas e a palestra, foi ótima? Ele falou, foi ótima. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu cumpri. Aí eu falei, tá, mas os alunos? Ele falou, já não sei, né, miséria? Eu fiz minha parte. Então, fazer a sua parte não é terminar 20 tópicos em 8 tópicos em 20 minutos. É saber o que as pessoas fizeram com esses tópicos depois. Porque senão você foi lá e deu um check de novo. Como se a palestra fosse para você. E não quero fazer um percentual, mas eu garanto que mais da metade das pessoas, eu diria muito mais, mas mais da metade vai lá para falar que cumpriu. Consegui cumprir. Tem gente que fala, consegui fazer a palestra. Foi uma tragédia, cara. Eu vejo, Robert, no LinkedIn, as pessoas postando fotos das suas palestras, de costas, um caminhão de texto, e a turma assim, ó, no celular. E o cara, uma honra participar do congresso. Você aparece em congresso, só precisa ser amigo do cara que faz. Só precisa ser amigo. Quero ver o público pedir. Reação do público. É isso. Eu faço questão de postar fotos minhas, assim, claro, e nem todas as pessoas vão estar 100% conectadas, com as pessoas olhando para mim, para mostrar assim, olha, tá aqui, cara. É assim que você tem que dar a palestra, as pessoas têm que estar aqui. E aí eu boto horários diferentes. E claro, vai ter um no celular, o que acontece, as pessoas têm que passar uma mensagem.
Mas, pô, tá todo mundo no celular. O cara botou um vídeo, ele falando e as pessoas no celular conversando. Eu falei, cara, como é que tem coragem? É porque ele tá tão focado nele Sim. que ele nem percebeu que o público não tava com ele. E aí não pode. Verdade. E, Miséria, pra gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, o tempo voou, né? Que já tem aqui mais de 50 minutos do nosso podcast. Tenho certeza que eu vou enviar um próximo convite, vou ficar honrado se você aceitar novamente. Satisfação, já está aceita. Qual que você considera hoje, ou quais, né, na verdade, as principais falhas de um palestrante, de um orador, a questão dos vícios de linguagem, ou às vezes a apresentação? Para quem não me conhece, meu nome é Robert Bezerra, esse daí é um clássico, né? Esse é o clássico, eu costumo falar muito com os meus alunos, que as pessoas começam as apresentações assim. Esse eu acho que é um erro bem frequente, mas ele não é tão grave. A pessoa falou, olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Guilherme Miziara. E eu pensei, para quem te conhece, qual é o teu nome real? Tá foragido, quer um advogado? Porque para quem te conhece é o mesmo nome, eu deveria começar lá, eu sou Guilherme Miziara. E aí para quem conhece, para quem não conhece. E uma vez eu não falei isso numa palestra, que um cara tinha me contratado pela segunda vez, ele ficou chateado comigo, falou, você não falou para quem não me conhece. Eu falei, não, é que eu achei que não precisava. Ele, não, eu estava esperançoso. Então, as pessoas fazem questão que eu fale isso nas apresentações. E por que isso é uma falha que alguém pode falar, mas isso é uma coisa boba? Primeiro que não é direta a comunicação, e já atrapalha. Só que quem fala para quem não me conhece, durante o discurso vai falar assim, isso aqui que para quem não sabe, eu não sei o que lá, para quem não conhece, e aí começa a passar uma certa arrogância, que não é intenção. Imagine que eu falasse assim, Robert, outro dia eu fui para Recife, né? Recife, se você não sabe, fica em Pernambuco, e aí de lá eu fiz uma palestra, não sei se você sabe, é um encontro assim de 1 hora falando com as pessoas, e saindo de lá eu fui para o Paraná, né? Paraná, não sei se você conhece, já fica na região sul, né? E se você não está familiarizado, a capital é Curitiba. Parece que eu estou te chamando de ignorante, e na verdade eu estou explicando. Vê se melhora. Robert, o dia eu fui para Recife, em Pernambuco, fui lá dar uma palestra, foi um encontro de 1 hora falando com as pessoas, saindo de lá fui para o Paraná, já no sul, saí do Nordeste, fui para o sul, e fiz uma palestra em Curitiba, a capital do Paraná. Fica mais leve. Ou seja, para quem não sabe, ele começa a criar uma antipatia que não é a intenção. E o que eu quero dizer é que a pessoa não faz para criar antipatia, ela faz para explicar de forma genuína, honesta. Só que ela acha que ela vai simplificar. A intenção é essa, só que na comunicação a sua intenção não é percebida. As pessoas percebem a sua intenção. Então, quanto mais ajustada a minha ideia, a sua percepção, melhor. Então, elas não adivinham a minha intenção. Então, elas têm que perceber a minha intenção. Quanto mais elementos eu colocar para ela entender uma forma positiva, melhor. Porque na minha cabeça está sempre tudo organizado. Então, para quem não sabe, para quem não conhece, é ruim, porque no discurso a sua intenção é linda de explicar, mas entende como arrogante. E outro ponto, você já trouxe aqui, que é o início do discurso, de você começar mostrando qual o ganho de receber aquela informação, porque as pessoas, você sabe qual o ganho, mas as pessoas não sabem. Então, mostrar para que aquilo serve, como aquilo está realmente adequado às pessoas, como é que eu penso nesse ganho, nesse benefício, com base nas barreiras. Por que alguém não assistiria meu conteúdo? Se você pensa nisso, você começa a pensar nas ideias. Então, alguém não assiste meu conteúdo porque é um conteúdo só para líderes. Não, esse conteúdo então não vai ser. Fala, gente, esse conteúdo é para lideranças, para liderados, você que almeja ser líder. Ampliei. E o cara, opa, vou ver. Então, quais são as barreiras a assistir meu conteúdo? Então, no início, isso ser trabalhado. Eu vou trazer mais 2 pontos só. Outro é cuidado com os diminutivos, que é muito comum. Na ideia de ser simpático, a gente reduz a competência ou a força do nosso argumento. Hoje eu vi um cara falando assim nas redes sociais. Uma honra poder estar nesse congresso para poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Não, vai falar um pouquinho de trabalho nenhum. Um pouquinho, não. Uma honra estar nesse congresso para falar de como o nosso trabalho tem impactado as pessoas. Fica bem melhor. Então não é que seja errado, mas joga contra. Você prefere um bom projeto ou um projetinho? Você prefere um bom desconto ou um descontinho? Eu prefiro um bom desconto que um descontinho, mesmo se for o mesmo percentual. Então, cuidado, a gente vai fazer aqui um trabalhinho, tem um processinho. Você joga o seu trabalho, você diminui o seu trabalho. Diminui o seu trabalho, o diminutivo quer diminuir. Quando é que você usa o diminutivo? Se você quiser realmente amenizar. Nós tivemos um probleminha aqui, aí é porque foi um problema grande, você quer amenizar. Adequado. Mas tirando isso, mas é muito comum. Eu vejo blogueira, às vezes, fazendo de roupa, imagina, você tem lá uma confecção de roupa, pagou uma blogueira para apresentar. E ela fala, gente, estou aqui com o meu lookinho. O lookinho não pode, gastei maior grana, não pode ser um lookinho. Então, o seu escritóriozinho, não dá para falar assim. Porque as pessoas falam na intenção. Por que elas falam? Se está óbvio que não é para ser? Para ter proximidade.
Então, iniciar sem ser o para quem não sabe, para quem não conhece, direcionando a pessoa, evitar diminutivos durante o discurso, os vícios de linguagem também, mas a gente precisaria de 1 hora para falar desse ponto. Vambora. São pontos muito A comuns. gente faz aqui depois um novo episódio para poder falar sobre os vícios de Os linguagem. vícios de linguagem, eles são problemáticos porque eles chamam mais atenção que a mensagem principal. O problema não é você ter o vício de linguagem, é que a pessoa começa a contar os vícios ao invés de prestar atenção no conteúdo. Mas seria o vício de linguagem como se eu tivesse uma coisa de ficar piscando o olho assim o tempo inteiro. As pessoas começam a olhar aquilo. O que é mais importante? O meu conteúdo para a sua vida e carreira ou o vício de linguagem? É o vício de linguagem. É o que chama a atenção. No final, e aí, Robert? São ruídos na comunicação. Ruídos, exatamente. E aí se alguém fala assim, imagine que eu usasse toda hora, se eu falasse assim, né? Pode ser, né? Que de repente, né? Por alguma razão, né? E aí no final eu falei, o que você leva da conversa lá com o Miziara? Ah, levei 280 anéis, é tudo que eu lembro. E a pessoa começa a anotar o né e perde o que você fala. O problema não é o vício em si, é que ele tira a atenção do ponto principal. Verdade. Assim como se eu tivesse com a minha gola levantada aqui assim durante todo o podcast, as pessoas teriam dificuldade de prestar atenção e você também de se concentrar. O que é mais importante, minha gola levantada ou meu conteúdo? É a gola levantada. Então os ruídos na comunicação, e o vício de linguagem é um deles, atrapalha. Se eu tivesse com um feijãozinho no dente, pode ter o melhor conteúdo do mundo, que as pessoas não vão conseguir prestar atenção. Então, os vícios de linguagem, tem muitas técnicas para tirá-los, e tudo isso a gente pode conversar com calma, mas eu quero só falar de um último ponto, que é a conclusão mesmo, já que a gente está indo para a conclusão. Na hora de concluir a sua fala, então você trouxe atenção, fez a embalagem que você falou, não usou diminutivos e trouxe bons argumentos. Só que agora você vai concluir. Só que a gente conversou aqui que a conclusão, você tem que passar a bola para o outro para ele executar alguma coisa, porque senão acabou e acabou. E como é a conclusão mais famosa do Brasil, é a conclusão Seu Jorge e Ana Carolina. É a conclusão, é isso aí. Então a pessoa fala, bem, gente, então é isso aí. Ou fala, bem, gente, então é isso. Não, é melhor o é isso aí, né? Porque você lembra pelo menos da música do que tá. Então, é isso. Então é isso. E a pessoa acha que terminando assim vai gerar engajamento. Eu não sei o que me assusta mais, a pessoa fazer ou achar que vai ter um retorno. Porque se você fecha com é isso, você só disse que acabou a sua apresentação, que foi o que a gente acabou de falar para não fazer. Não é sobre você. Então, quando acaba, qual é o próximo passo? O que você vai entregar? O que sai da sua mão agora para o público pegar? Então, entre em contato, faça um vídeo, você vai dar um comando, uma direção para essa pessoa. Comece a fazer os vídeos, mande mensagem para mim no WhatsApp, acesse o Eu Advogado, clique nas notificações, acesse o QR Code. É assim que a gente fala. Uma call to action, né? Um call to action, né? A chamada ali para ação. Porque se você fala então é isso, a pessoa bate palma e fecha o caderno. Não, eu quero que a partir de agora você reflita como a sua advocacia pode ter credibilidade, pode atrair clientes, mesmo sem você ter 15 anos de experiência. Comece a praticar isso, que eu tenho certeza desse resultado no curto prazo. É assim que fecha. E a pessoa fala, bem, gente, então eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. É uma tragédia completa. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. E aí você começou bem o seu discurso, a sua exposição. Perfeito. E matou no final. E um filme, o final é mágico. A gente chama de um momento mágico. A gente tem que completar bem. Já viu? Tem filme, às vezes você nem está gostando muito, mas no final ele tem uma reviravolta e fala, caramba, então é um momento mágico. Imagina, no final do filme, está acabando o filme. Já viu aquele filme de trilogia? Que eles vão seguindo, de repente acabam do nada? E você fica assim, meu Deus, acabou? Acabou? Você fica até frustrado, né? Frustrado. Aí alguém pode falar, pô, Robert, você gostou de 2 horas do filme? Só não gostou do minuto final, pô. Então, o minuto final é muito importante. Então, capricha na entrada, argumenta com aquilo que você domina e, na conclusão, diga o que você quer das pessoas. Maravilha. Gente, então é isso. Imagina se eu concluísse dessa forma. Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Meu amigo, muito obrigado pela participação. Você enriqueceu demais a vida aqui dos advogados. Trouxe muito conteúdo de valor, de qualidade. Vou te convidar novamente só para a gente poder bater esse papo sobre os vícios de linguagem, trazer ainda conteúdos mais específicos para toda a advocacia. Para mim foi uma honra te receber aqui, ver o seu crescimento, acompanhar ali de 2016 para cá. Eu tenho certeza que isso é só o começo. Graças a Deus, amigo. Obrigado pelo seu convite. É uma satisfação falar desse tema. Eu sou completamente apaixonado. Voltarei quantas vezes você me convidar.
E eu também sou muito fã do seu trabalho, vejo o seu crescimento cada vez mais. Você ainda tem potencial de chegar ainda mais distante, que eu sei o que é o que você quer. A gente não tem que ser um eterno insatisfeito nesse Verdade. sentido de buscar. E você é instrumento na vida de muita gente e que você siga assim. E que o que eu puder fazer para apoiá-lo, conte comigo. Obrigado, meu irmão. E para você de casa, muito obrigado pela presença, por todo o carinho. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vamos seguir juntos. Nos siga também lá no Instagram, tá aparecendo para você aí na tela desde o início. Manda uma mensagem no direct para mim, pro Miziara. Vocês vão ser muito bem-vindos. Vai acompanhar também um pouquinho dos bastidores. Gente, beijos e abraços, fiquem com Deus. Até o próximo episódio.